Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que está começando, ao nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho, né? A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado a vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Pois é, na época da decodificação da doutrina espírita, né, na época do recebimento das mensagens que formaram, né, esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda era frequente haver duelos, né, duelos mesmo, frente a frente, armados, né? Hoje, graças à evolução humana, isso eu não vou falar 100% porque eu não sei a realidade total do mundo hoje, mas isso está quase 100% extinto, né? Graças a Deus, não existe esse tipo de duelo mais. O duelo hoje é entre o bem e o mal. O duelo hoje é entre as escolhas da nossa vida. O duelo é uma bifurcação, é um caminho e uma bifurcação. É a escolha que a gente vai fazer, o caminho que a gente vai escolher. Esse é o duelo. Mas esse é um duelo de uma pessoa só. É um duelo interno. É entre o nosso bom senso, entre os dois polos que dirigem a nossa vida, o bem e o mal. O duelo é esse. Está dentro da gente. Qual caminho seguir? Qual caminho será o vencedor? Cabe a nós, né? Cabe a nós escolhermos o caminho, né, para seguirmos. E esse duelo, ele vai existir sempre, né, na nossa consciência, porque Deus traçou um caminho para cada um de nós. Deus traçou o nosso caminho. E nós concordamos com esse caminho quando nós reencarnamos. A partir do momento que nós tenhamos, né, a oferta de outro caminho a seguir, aí sim vai haver o duelo interno entre a nossa consciência, que se lembra lá vagamente, né, do que foi compromissado com Deus, do que Deus estipulou para nós, e essa nova oportunidade que está aparecendo aqui agora. Então aí sim haverá o duelo, um duelo interno. Mas quando nós todos estivermos cientes que o caminho reto, o caminho do bem, é o único caminho,
poderá aparecer muitos outros caminhos, né, mais vistosos do que esse nosso, porque o caminho do bem, ele é difícil, ele é duro, ele é pedregoso. Nós vamos escolher sempre o caminho do bem. Quando nós todos tivermos compromisso com a verdade, compromisso com a bondade, com a humildade, com a caridade, poderão aparecer vários outros caminhos para a gente, que a gente vai seguir só por esse. Aí sim não existirá mais duelo algum. Tá certo? Então vamos firmar sempre, né, na nossa fé, praticando sempre a lei maior de amor, praticando sempre a caridade, que o nosso caminho não vai se desviar nunca. Tá certo? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 536. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou têm um fim providencial. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira. Nisso, como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente, e não pode ser de outra forma, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Muito bem, essa última frase, né, respondeu a primeira questão. Deus, ele não vai agir ele diretamente sobre a matéria. Diretamente Deus vai vir aqui interferir, né, na natureza. Não. Ele tem os seus agentes, ele tem os espíritos incumbidos, né, de fazer suas vontades, né, de mudar o que precisa ser mudado. Ele tem os seus instrumentos para poder fazer isso. Ele mesmo não precisa, né? Ele mesmo não precisa, né, se rebaixar até chegar aqui para poder fazer o que tem que fazer. Não. Tem os espíritos que vão trabalhar, né, em seu nome e fazer o que ele determina que seja feito. Tá certo? É isso aí, gente. Desejo a todos uma ótima semana, com muita luz, com muita paz, com muito amor no coração, muita harmonia no coração e em seus lares, no seu trabalho. Que seja uma semana alegre, né, profícua e próspera para todos nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.